Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de língua portuguesa para concursos aqui do nosso canal. A videoaula de hoje vai ser dedicada à galera do estado da Bahia, que está se preparando para o próximo concurso da Polícia Civil, organizado pela banca VUNESP. Então, pensando em vocês, futuros policiais civis do estado da Bahia, a terra de todos os santos, nós selecionamos aqui 10 questões de língua portuguesa dessa banca, ok? Para indicar para vocês o caminho mais fácil para a resposta certa do gabarito. Isso para fazer com que você tenha uma preparação adequada, além, povo da Bahia, de toda a ajuda dos nossos orixás, certo? Então, vamos nos preparar aqui com essas dicas que nós preparamos especialmente aí para vocês, ok? Vamos começar então aí com a questão de número 1, que diz o seguinte: assinale a alternativa em que os termos destacados correspondem correta e respectivamente a um pronome demonstrativo e a um pronome apassivador. Então, nós temos aqui nas opções do texto, certo? Vários elementos grifados, né? E a questão está pedindo aí para que se marque qual que é o pronome, qual funciona como pronome demonstrativo e qual funciona como pronome apassivador. Então, a primeira opção diz: soa como obviedade, mas não existe norma válida em todo o país. E a segunda frase diz: o programa ainda se mostra extenso em demasia. Pessoal, quais são os principais pronomes demonstrativos? Os demonstrativos são o este, esta, isto, o esse, essa, isso, o aquele, aquela, aquilo e as suas formas contraídas, o, os, a, as. Ok? Esses, então, são os demonstrativos. Tá? Então, na primeira opção aqui, nós temos o todo. Todo entra na categoria dos pronomes, mas dos pronomes indefinidos. O todo, tudo, ninguém, alguém, algum, nenhum, todos esses que indicam algo indeterminado formam os pronomes indefinidos. Tá? Então, aqui a primeira opção, o todo, não é um pronome demonstrativo. Já o pronome apassivador, só existe um, que é o se, certo? Só que nem todo se é um pronome do tipo apassivador. Para ele ser apassivador, ele tem de estar ligado a um verbo transitivo direto. Ok? Se ele estiver ligado a um verbo transitivo indireto ou a um verbo intransitivo, então ele não poderá ser classificado como pronome apassivador, será um índice de indeterminação do sujeito. E a partícula ser pode assumir várias outras funções, conjunção condicional, partícula integrante do verbo, conjunção integrante e uma série de outras que também nós vamos ver aqui, no nosso canal, e vocês vão poder checar também lá no nosso blog, ok? Onde nós vamos diariamente postar dicas de língua portuguesa, ok? Se inscrevam aqui no nosso canal e aí vocês poderão ter acesso também ao nosso blog. Então, o todo aqui, voltando à questão, temos que um todo é um pronome indefinido e não demonstrativo. E esse se aqui, nós temos o programa ainda se mostra extenso, Quem mostra, mostra alguma coisa, mas não há o objeto direto aqui. Então, esse mostra vai ter que ser classificado como um verbo intransitivo, e esse se aqui, portanto, não vai poder ser uma partícula apassivadora. Ok? No item B, nós vamos ter que definirá o padrão nacional para o que crianças e jovens devem aprender. Ok? Então, esse o aqui, podemos dizer, esse o que está grifado aqui, vamos marcar ele aqui direitinho para vocês, Nós temos aqui o o nessa parte aqui. Esse o, como nós vimos, nós temos que os pronomes demonstrativos são o esse, essa, isso, o este, esta, isto, aquele, aquela, aquilo, e as suas formas contraídas, o, os, a, as. Então, o que nós temos aqui? Ok? Repare que esse o pode ser tranquilamente substituído pelo aquilo. Então, teríamos aqui que definirá o padrão nacional para aquilo que crianças e jovens devem aprender. Quando o pode ser substituído pelo aquele, aquela, aquilo, ele vai ser um pronome demonstrativo. E aqui, na sequência, nós vamos ter ali, não muito diferente do que se viu nas escolas, certo?
não muito diferente do que se viu na escola, temos aqui o ser, certo? E aí, o que vai acontecer? Esse ser aqui, repare, está ligado ao verbo ver, que é transitivo direto. Quem vê alguma coisa, ok? Então, esse ser ligado a um verbo transitivo direto se configura, sim, um pronome apassivador. Reparem que aqui essa estrutura, aqui do ser viu, pode ser reescrita como foi visto, que é uma voz passiva, uma locução verbal passiva. Então, quando o ser e o verbo ao qual ele se liga podem ser transformados numa locução verbal passiva, é porque o ser exerce a função de pronome apassivador. Logo, a resposta correta da questão número 1, galera, item B. Ok? O que aqui ele é um pronome relativo, ok? Não demonstrativo, ok? Esse ser está ligado ao esperar, o esperar é transitivo direto, ele poderia ser, sim, um pronome apassivador, mas aí o que aqui que é relativo invalida a questão. O qualquer, ele é indefinido e não demonstrativo, ok? E esse note-se aqui pode ser considerado um pronome apassivador. E no item nesse é sim um demonstrativo, mas esse trata-se aqui, ele é um índice de indeterminação do sujeito, já que o verbo tratar-se aqui rege a preposição de, e aí vira um verbo transitivo indireto. Okay? Então, a resposta da questão 1, letra B. Né? Sempre importante estudar, pessoal, pronomes. Okay? Uma das classes de palavras mais frequentes no concurso. Então, se vocês olharem lá e virem que cai pronome na prova, podem estudar lá os demonstrativos, porque eles serão com certeza cobrados. E o pronome apassivador, ele entra dentro do estudo da partícula ser, que é sempre algo muito cobrado em todos os exames, em todas as bancas do Brasil afora. Então, fica a dica aí para que esse ponto das funções da partícula ser sejam bem estudados por vocês, ok? Qualquer dúvida, vocês podem também olhar os nossos cursos de língua portuguesa disponíveis na plataforma Hotmart, porque lá nós também falamos um bocado de vários tópicos de língua portuguesa importantes, ok? Então, vamos seguir aqui com a questão de número 2. A questão de número 2 vai ter o seguinte, diz o enunciado, leia as frases. Com a BNCC, procura-se chegar a um modo preciso de progressão do ensino. Então, aqui está pedindo a preposição correta do verbo chegar. Quem chega, chega a algum lugar. A regência correta do chegar é usar a preposição a, ok? Então, aqui entra o a. E o a sem o acento indicativo de crase. Por quê, gente? Porque reparem que logo após aparece um artigo indefinido e não a crase diante de artigo indefinido. Ok? Então, aqui tem que entrar o a sem o acento de crase. Depois temos a BNCC, assemelha-se à Constituição. Ora, o verbo assemelhar rege a preposição a. Então, quem se assemelha a alguma coisa. Constituição é uma palavra feminina, exige a presença do artigo. Logo, a junção da preposição com o artigo vai me dar aqui o a com o acento grave, ok? Então, a Constituição de 88 com acento grave. Depois temos desigualdades do aprendizado podem ser corrigidas a partir. O a que entra aqui é um a sem o acento indicativo de crase, porque o partir é um verbo e não existe crase diante de verbos. Ok? E depois, aqui na última frase, nós temos estados e municípios se dedicarão à elaboração dos seus respectivos currículos. Ora, quem se dedica a alguma coisa, o verbo dedicar rege a preposição a, e elaboração é a palavra feminina que exige o artigo a, logo vai aparecer aqui também o a com acento indicativo de crase. Ok? Então, a sem crase, a com crase, a sem crase, a com crase. A resposta correta vai ser o item C para a questão de número 2. Crase também um assunto frequentérrimo nas provas, gente. Não deem mole com isso, ok? Estudem um pouquinho.
E em caso de dúvida, não hesitem em entrar em contato com a gente aqui mesmo pelo canal. Basta você se inscrever, ok? E teremos prazer de responder a todas as dúvidas que vocês postarem aqui, ok? Então vamos lá para a questão de número 3. Na questão 3 temos: considere as passagens do texto. Aí, né, o texto foi retirado, né, aqui do slide para poder facilitar para vocês, certo? Então nós temos aqui, ok, uma questão que vai pedir a semântica das conjunções, gente. Então, outro tópico muito importante também, tá? As conjunções podem ser estudadas em si, né, lá no capítulo sobre as conjunções, na classe de palavras, podem ser estudadas quando estudarem coesão e coerência textuais, na parte de interpretação de textos, e também podem ser estudados no estudo do período composto das orações coordenadas e orações subordinadas. Ok? Então, muito importante esse tópico, porque ele pode ser cobrado de várias formas, ou em interpretação, ou em coesão e coerência, ou em classificação das orações na análise sintática. Ok? E a forma mais comum como ele é cobrado é justamente vendo quais são as relações semânticas que estabelecem, ou seja, qual o sentido que as conjunções que eu estou grifando aqui, ó, conferem à frase. Ok? Então, nós sabemos que o porém, né, na frase, de certa forma, porém, trata-se de uma ideia um tanto quanto antiga, o porém dá uma ideia de oposição, ok? Porque ele é uma conjunção adversativa. O como, aqui encabeçando um período, ok? Ele tem a função, o valor semântico de causa, indica causa. Tá? O para que sempre indica finalidade e o quando indica tempo. Então, nós temos aí, né, oposição, causa, finalidade e tempo. E aí, a resposta da questão 3, letra A. Ok? Na questão de número 4, temos o seguinte: leia as frases. As previsões alusivas ao aumento da depressão. Né? Quem faz o que é alusivo é alusivo a. Só que o aumento é masculino, então aparece a preposição ao. Na verdade, a combinação, né, da preposição a com o artigo masculino o. Então, nós temos ao. Os sentimentos de tédio ou de tristeza são inadequadamente convertidos em. Né? Aquilo que é convertido em. A regência correta do nome convertido é com a preposição em. E qualquer situação que possa ser um obstáculo à felicidade, ok? E aí, né, o que é obstáculo? É obstáculo a alguma coisa, e felicidade, nome feminino que exige a presença do artigo. Então, nós vamos ter ao, em e a com acento indicativo de crase, e isso me dá a resposta aqui para o item B. Essa foi uma questão de regência nominal, pessoal. A mais cobrada é a regência verbal, tá? Que também é objeto de cursos nossos lá na plataforma Hotmart. Porém, a regência nominal também é cobrada e o aluno aí que quer ser um policial civil no estado da Bahia tem que estar ligado com isso daí. Okay? Seguindo em frente, temos a questão de número 5. Considerando a expressão destacada no trecho selecionado, assinale a alternativa que apresenta, entre parênteses, o pronome e sua colocação aplicados em conformidade com a norma padrão da língua portuguesa. Ou seja, temos que substituir os nomes grifados aqui nas frases, ok? Por um pronome oblíquo, ok? Obviamente, respeitando aí, né, o uso dos pronomes, bem como a sua colocação. É o que o pessoal da VUNESP está pedindo aí nessa questão. Então, temos aí no item A, Chalub defende que tanto pacientes quanto médicos estão confundindo tristeza. Ou seja, o verbo confundir, né, aqui na locução verbal, estão confundindo, nessa locução verbal aqui, ó, estão confundindo, o que manda aqui é o verbo principal confundir. Ora, quem confunde, confunde alguma coisa. O verbo é transitivo direto. Se o verbo é transitivo direto, o seu objeto, direto no caso, tem de ser substituído por um pronome oblíquo, objeto direto. Quais são os pronomes oblíquos que funcionam com o objeto direto? São o, os, a, as. Ok? Então, corretamente, o pronome substitui tristeza.
Mas e a colocação? O que acontece aqui? Ok? Então, repare que essa conjunção aqui, ó, tanto quanto, certo? Puxa o pronome para frente do verbo. E ele fica antes da locução verbal. Ok? Então, a colocação correta, né, seria aqui encabeçando a conjunção, encabeçando a locução verbal. Certo? Então, a letra A está correta. Vamos recordar, gente, que a colocação pronominal é um assunto um tanto quanto esquecido aí, né? Mas que vira e mexe pode cair. E a banca VUNESP é uma banca meio conservadora. É uma banca que vai atrás de questões gramaticais daquelas bem clássicas, ok? Como é o da colocação pronominal. Então, fiquem sabendo que quando eu tenho algo que puxa o pronome para frente, como, por exemplo, uma conjunção, a colocação tem que ser proclítica, ou seja, colocar o pronome antes, né, do verbo ou da locução. No caso da locução formada pelo verbo estar e verbo principal no gerúndio, ok? Nunca se coloca o pronome entre os dois verbos, ou fica antes do primeiro verbo ou depois do segundo verbo. Ok? Então, resposta 5, letra A. Aqui na letra B, o que está errado? Né? O problema é que o verbo receitar é um verbo transitivo direto. Então, tem que ser usado um pronome objeto direto. E o lhes não é um pronome objeto direto. Ele é um pronome objeto indireto. Só pode ser usado com verbo transitivo indireto. Ok? No item C, o que acontece aqui? Ó? O objeto está no plural. É as diferenças. Então, aqui, o verbo, né, o pronome acaba ficando também errado aqui, porque deveria ser reconhecer as diferenças, tinha que ser reconhecê-las, ok? E aqui o verbo, então, deveria ficar o as, reconhecer, para concordar aqui com o termo que ele substituiu. No item D, é transformar um sentimento moral. Quem transforma alguma coisa, né? Então, não posso usar um pronome aqui que é objeto indireto, já que o verbo aqui, ó, o transformar, é um verbo transitivo direto. Teria de ser usado o, os, a, as. E no item E, ok? Mesma coisa, o corrigir, quem corrige, corrige alguma coisa. Verbo transitivo direto, não posso usar o lhe, porque o lhe, lhes, eu só uso com o verbo que é transitivo indireto. Certo? Então, vamos lá seguindo em frente com a questão de número 6. A questão de número 6 traz lá um assunto bem cobrado também nas bancas, pessoal. Concordância verbal. Fiquem de olho para esse tópico aí. Em caso de dúvida, entre em contato com a gente aqui no canal. Certo? Não deixem também de acompanhar nossos cursos na plataforma Hotmart. Então, nós temos aí o item A. Felizmente, vem se alterando as atitudes dos jovens em relação ao idoso, hoje mais aceito socialmente. Então, nós vemos aqui que está tudo correto. Ok? Reparem que se é concordância verbal, eu tenho que ver a concordância do verbo, né, com o seu sujeito. Ora, o verbo tem aqui, ó, o verbo vir, ok, que está corretamente flexionado no plural. O que indica o plural aqui é o acento circunflexo, porque o seu sujeito está no plural, é a atitude dos jovens. Ok? Então, a atitude dos jovens vem se alterando. Ok? Então, sujeito plural, verbo no plural, resposta correta, item A. No item B, qual seria o erro, então? Entre os acessórios utilizados pelos idosos que antigamente frequentava, ora, o verbo aqui, ó, o pronome relativo, força o verbo a concordar com o seu antecedente. O antecedente do relativo está no plural. Então, o verbo aqui tinha que ir ao plural também. Tinha que ser frequentavam. Ok? No item C, nós temos, existem atualmente idosos que fogem. A mesma coisa. O pronome força o verbo a concordar com o seu antecedente. O antecedente do relativo está no plural. Aqui deveria ficar fogem, no plural também. No item D, temos, como ocorre em outros países, a população do Brasil também está envelhecendo. Então, né, qual é o sujeito do verbo ocorrer aqui? O que ocorre? A população do Brasil também está envelhecendo. O sujeito é toda uma oração. Quando o sujeito é oracional, o verbo tem que ficar no singular. Aqui tem que sair esse N.
E no item E, temos, em números absolutos, haverão 50 milhões de idosos no Brasil. Ora, o verbo haver, no sentido de existir ou de ter, não se usa no plural em hipótese alguma. O correto aqui seria o haverá, ok? Então, questão de número 6, letra A, resposta correta. Uma questão que pediu aí concordância verbal. Questão de número 7. De acordo com a norma padrão, assinale a alternativa correta quanto à pontuação. Olha aí, galera, assunto importante, pontuação, sempre cobrado, ok? As bancas gostam desse tópico, certo? E aí eu acho importante também que vocês estudem pontuação. E também regência, a regência mais cobrada é a verbal, mas olho também, olho vivíssimo aí para a regência nominal, ok? Então, nós temos aí a questão que vai pedir para que marcar aquela que esteja tudo correto. No item A, nós vamos ter, cabe lembrar que a ausência de estímulos do gênero aos trabalhadores foi uma das razões do fracasso do socialismo real ao longo dos anos. Ora, aqui, ó, repare que a colocação de uma vírgula separando o verbo do seu objeto constitui erro, ok? Da mesma forma que separar por vírgula o sujeito do seu verbo também é um erro. Então, o item A, erro de pontuação. No item B, nós temos lá, cabe lembrar de que, ora, o lembrar só rege a preposição de quando ele é pronominal. Se for lembrar-se, aí lembrar-se de alguma coisa. Mas quando é só o verbo lembrar, ele é transitivo direto, não rege, né, a preposição de. Então, o item B aí fica errado por causa disso. No item C, nós vamos ter, cabe lembrar que, ao longo dos anos, uma das razões do fracasso do socialismo real foi a ausência de estímulos do gênero aos trabalhadores. E aí, galera, tudo correto no item C. O erro no B aqui, ó, outra vez, vírgula separando o sujeito, perdão, o verbo do seu objeto, ok? E aqui, a presença do de, né, num verbo que não é pronominal, lembrar-se de, ok? Essa vírgula aqui também totalmente inadequada, separando o objeto do seu verbo, tá? Então, tudo correto quanto à regência e à concordância, a regência e a pontuação, no item C. O 8, olha aí de novo, gente, semântica das conjunções, já caiu uma questão sobre isso aí, bem como também com advérbios. Então, nós temos aí, ó, olha lá, será ingenuidade, entretanto, contar com uma aprovação fácil. Os sindicatos da categoria já se mobilizam contra o texto. A conjunção e o advérbio destacados estabelecem no período, respectivamente, com as relações de sentido. Ora, o entretanto, pessoal, o entretanto, nós sabemos bem que ele é uma conjunção do tipo adversativo. Então, tem um valor de oposição, certo? Então, aqui já podemos marcar que ele dá valor de oposição ou no item B ou no item D. O já pode ser várias coisas aqui, né? Mas aqui claramente ele está indicando o tempo. Estão se mobilizando agora contra o texto, ok? Então, se indica tempo, está aqui, ó, junto com oposição. Resposta correta, então, da 8, letra D. Questão de número 9. Temos o seguinte. Assinale a alternativa em que o pronome está empregado em conformidade com a norma padrão. Então, nós temos aí a dispensa de servidores onde o desempenho é suficiente. Aqui eu tenho um relativo onde, gente, que só pode ser usado quando o seu antecedente for um lugar. Se eu tivesse falado assim, o lugar onde nasci, a cidade onde nasci, aí tudo bem, porque o antecedente tem que ser lugar. Só que aqui, ó, o antecedente dele é dispensa de servidores, que não indica lugar. Então, onde aí está empregado incorretamente. No item B, nós temos a dispensa de servidores que o desempenho é insuficiente. Não, esse aqui está indicando o possuidor, de quem é o desempenho. Indicando o possuidor, eu tenho que usar o relativo cujo. Então, o melhor aqui seria a dispensa de servidores cujo desempenho é insuficiente. Esse aqui, então, aqui está errado. No item C, eu tenho a dispensa de servidores cujo desempenho é insuficiente, não pode ser posto em prática. É o que eu acabei de dizer lá em cima, né? Então, resposta correta, item C. No item D, a dispensa de servidores o qual, não, né? Teria que usar o cujo,
E a dispensa de servidor aonde, também não, pela mesma razão do onde aqui. Ok? A diferença é que o aonde eu só posso usar quando o verbo indica movimento. Tá? Então, na 9, letra C, e aqui foi uma questão sobre o uso dos pronomes relativos. E aí, 10ª questão, gente. Temos aí uma frase: vislumbra-se agora uma possibilidade de avanço. Assinale a alternativa em que a concordância do sujeito com o verbo ocorre pelo mesmo motivo que na oração transcrita, em que a palavra ser é um pronome apassivador. Quando o ser é um pronome apassivador, pessoal, o que acontece? Ele tem que concordar, o verbo ao qual ele se liga, tem que concordar com o seu sujeito. Nessa frase aqui, ó, o sujeito do vislumbrar é uma possibilidade de avanço, que está no singular. Por isso que o verbo aqui também está no singular. Isso acontece porque quem vislumbra alguma coisa, verbo transitivo direto na terceira pessoa do singular, ok? Vai me caracterizar uma voz passiva pronominal, e voz passiva pronominal, ok? Eu tenho a presença do pronome apassivador, como é o caso aqui, ok? Então, onde que isso aqui se repete? Em qual opção? Então, vai ter que ser uma opção em que eu tenha um verbo transitivo direto, ok? Seguido de um sujeito passivo. Aqui na letra A, eu vou ter, ó, o observa-se. Quem observa, observa alguma coisa. O que se observa? Um certo mal-estar. O verbo está no singular, porque o seu sujeito também está no singular. Logo, galera, a resposta da 10, letra A. Repare que o trata-se é um verbo transitivo indireto, olha lá o D, ó. Não pode ser um verbo transitivo direto regendo uma preposição. Né? Idem no item C. Quem supõe a alguma coisa. Olha lá a preposição junto com o artigo aqui, formando uma crase. Okay? Verbo transitivo indireto não pode ter pronome apassivador. No item D, temos, em tempos passados, vivia-se com tranquilidade aqui. Quem vive, vive, é um verbo intransitivo, e o verbo intransitivo seguido do ser não é pronome apassivador. Ok? E o item E, vão-se os dedos sem os anéis dos tempos de glória. Ok? Aqui o verbo ir, né? O verbo ir é um verbo intransitivo, tá? E se o verbo é intransitivo, não pode haver pronome apassivador. Resposta, portanto, item A. E assim, pessoal, a gente encerra essa videoaula aí de língua portuguesa banca VUNESP, pensando em você que vai fazer concurso para a Polícia Civil do Estado da Bahia. A gente espera que essa videoaula tenha sido útil para você. E caso tenha sido, não deixe de curtir, deixar o seu comentário e compartilhar com seus amigos. A divulgação do nosso trabalho é muito importante. Se você ficou com alguma dúvida, inscreva-se aqui no nosso canal e não deixe de postar a dúvida, que nós teremos prazer em esclarecê-la para vocês. Ok? Caso também você queira apoiar o nosso projeto, que é o de levar material de concursos gratuitamente e com qualidade a todos, ok? Visite o site Apoia-se, ok? E deixe lá o seu apoio. Você pode concorrer a alguns prêmios aí conforme o apoio, certo? A gente agradece a participação de vocês, pessoal. Um abração e até a nossa próxima videoaula.